A XP nos fornece 6 tipos de séries contínuas diferentes para que a gente possa testar nossos robôs. Isso gera muitas dúvidas, muita confusão. Qual a diferença? Qual a melhor? Qual a mais próxima da realidade? Esse tipo de pergunta é feita quase que diariamente nos grupos, como robôs investidores, nos grupos de discussão do WhatsApp. Então a ideia do vídeo de hoje é tentar esclarecer essa dúvida. A primeira questão que a gente tem é o que a gente vai fazer no dia do vencimento. Um dia antes do vencimento, o contrato antigo é o vigente. Um dia depois do vencimento, o contrato novo é o vigente. E qual vai ser o contrato vigente no dia do vencimento? Qual contrato a gente vai escolher para decidir como vigente no dia do vencimento, né? No dia do vencimento acontece o seguinte: o contrato antigo, ele ainda não venceu, mas a liquidez dele cai bastante, porque ninguém mais quer abrir posição no contrato antigo que vai vencer no mesmo dia, né? Então as pessoas só estão se desfazendo das posições que ainda estão abertas, e o contrato novo ganha o foco. Então aqui é onde a gente escolhe. Se a gente vai escolher o arroba, que é a série contínua por vencimento, que vai usar o contrato antigo no dia do vencimento, ou a série com cifrão. A série com cifrão é a série por liquidez, vai pegar o contrato mais líquido, vai pegar o novo contrato no dia do vencimento. Tá, mas e aí, Vilela, qual que eu escolho? Cara, tem que escolher a que tu vai operar no dia do vencimento. Se no dia do vencimento tu prefere operar a nova, cifrão. Se tu prefere operar a antiga, arroba. Eu acredito que todo mundo vai preferir operar a nova, que tem mais liquidez, né? Então, o arroba fica praticamente descartado, não tem muito por que usar. Até hoje, todo mundo que eu encontrei que estava usando a série arroba, eu perguntei por que estava fazendo isso, não souberam responder, né? E aí acabei explicando e o pessoal trocou para cifrão. Eu não conheci nunca ninguém que tivesse realmente interesse em operar arroba por gosto, porque queria, porque viu um motivo para isso, né? Então, na dúvida, cifrão, fácil, escolham essa. Bom, para falar dos próximos problemas gerados pelas séries contínuas, a gente tem que falar sobre o valor extrínseco, tá? Você não precisa entender exatamente o que é, mas você precisa pelo menos entender o efeito que ele causa. É isso que eu vou tentar explicar agora. O contrato futuro tende a ter esse comportamento: ser negociado um pouco acima do ativo alvo, né? No caso aqui eu estou trabalhando com índice Bovespa em laranja e Ibov em verde. Então ele trabalha um pouco acima, ele fica sendo operado sempre um pouco acima, né? E à medida que vai se aproximando o vencimento, esse valor vai reduzindo, vai cada vez se aproximando mais do índice Bovespa, aqui no caso do índice futuro. Essa diferença de valores é o valor extrínseco. Tá? É o valor que ele tem além do próprio índice Bovespa. O índice futuro ele tem que valer no mínimo o índice Bovespa, que é o ativo, a chave ali que está indexado, e ele vale um pouco mais depende de taxa básica da economia, depende da própria volatilidade do próprio ativo, tá? Então não é um assunto para esse vídeo, eu só preciso que vocês entendam isso, que quando ele começa negociado, ele tende a ser negociado longe do Ibovespa, e quanto mais perto do vencimento, mais próximo ele se aproxima, até no vencimento ele se tornar praticamente igual ao índice Bovespa ou até mesmo igual. Isso gera um problema na troca de contrato. O contrato antigo ele tem um valor extrínseco zero, e o contrato novo tem um valor extrínseco máximo. Então gera uma certa discrepância no preço. O contrato antigo termina a sua vigência operando bem próximo do índice Bovespa, e o contrato novo começa sendo operado longe do índice Bovespa, né? Então há uma diferença de preço entre esses dois contratos, o novo e o antigo que está vencendo, né? E com essa informação agora a gente pode discutir a primeira das 3 opções de ajuste nos contratos, que é o contrato sem ajuste, que é o mais simples de todos. Ele pega os dados, elimina tudo que não é de contrato vigente, junta os contratos vigentes, mantém o gap gerado pelo valor extrínseco, e era isso, acabou. Simples, valores reais, os valores que foram negociados são os valores que vão para a série, simples e pura. E ao meu ver, essa série contínua tem apenas um problema, e um problema apenas, que são exatamente os gaps, tá? Só que os gaps geram 2 efeitos, dois problemas que a gente tem que resolver. O primeiro são possíveis perdas e ganhos irreais. Essa imagem é do WIN cifrão N, uma série contínua do mini índice futuro, sem ajuste, e na imagem a gente pode ver um gap que foi gerado pela troca de contrato, e nela é possível ver bem claramente o efeito da diferença do valor extrínseco entre o contrato antigo e o contrato novo. O problema desse gap é que o nosso robô em backtest poderia fazer uma operação antes do gap, né, por exemplo, uma compra,
e pegar o lucro desse gap, né? Esse gap geraria um lucro que seria completamente real, porque esse gap não existiria na realidade, né? A gente não poderia ganhar esse gap. A mesma coisa para o outro lado, né? Uma perda poderia gerar uma perda significativa ali, completamente inexistente. Porém, se a gente estiver operando day trade, onde a gente nunca vai dormir posicionado, esse problema pode ser ignorado, né? Então, dos dois problemas gerados pela série contínua sem ajuste, esse é o primeiro. E se a gente tiver day trade, se a gente estiver operando day trade, esse problema pode ser completamente ignorado, ok? Vamos para o próximo então. O segundo problema da série contínua sem ajuste, também gerado pelo gap, é a questão da distorção dos indicadores, né? Quando esse gap ele distorce demais os indicadores. Aqui eu estou colocando como exemplo um indicador de bandas de Bollinger. Dá para ver como o preço fica totalmente descolado da média, né? E as bandas se afastam completamente, mostrando uma volatilidade, uma amplitude de negociação irreal, né? Que não existiu nesse momento. Eu posso muito bem deixar o robô rodando na própria série contínua sem ajuste, né? Então ele vai fazer backtest com indicadores com esse defeito, né? E quando estiver operando na real, ele também vai estar operando com indicadores com esse mesmo defeito, né? Nos dias da rolagem. Então eu vejo como um problema pequeno, tá? Eu vejo muitas pessoas baterem muito nessa tecla, mas eu considero um problema pequeno, não considero um problema tão grande, tá? Então essa foi a série contínua sem ajuste. Vamos passar agora para com ajuste. Então a primeira opção de ajuste é o ajuste por diferença. Como é que ele é feito? A gente pega o preço de ajuste dos dois contratos no dia de vencimento, analisa a diferença entre eles em pontos e aplica esses pontos em todo o histórico. Né? Adiciona esses pontos em todo o histórico, move todo o histórico de acordo com essa diferença em pontos. Né? Com isso, os gaps são eliminados, a gente pode aplicar indicadores, fica tudo normal. Essa imagem que a gente está mostrando exatamente aquele mesmo gap grande que a gente tinha mostrado antes, é exatamente a mesma troca, e aqui a gente pode ver que o indicador fica normal. Ele tem um gap ali, mas aquele gap não é o gap gerado pelo preço extrínseco, é um gap normal, né, como pode acontecer em qualquer dia que não seja de rolagem, que não seja de vencimento. Então vamos dar uma comparada nas duas, sem ajuste e ajuste por diferença. Né, começando pela data de hoje. Hoje a gente não vai encontrar absolutamente nenhuma diferença, porque ambas vão estar exibindo o contrato vigente, né, e o contrato vigente não precisa de ajuste. O ajuste é feito no passado, né, para os contratos que já venceram. Então eu vou voltar ao máximo no tempo que a XP me permite, né, no limite do histórico que ela libera, que é dia 14 de junho de 2012, para poder fazer uma comparação entre os dois. E a princípio a gente olha, parece tudo igual, né, o gráfico é idêntico. Mas se a gente olhar de perto e olhar os valores, a gente vai ver que o sem ajuste está operando na faixa de 56 mil, enquanto o sem ajuste está operando na faixa dos 74 mil pontos. Ah, Vilela, mas é o mesmo preço, só está deslocado, não faz diferença nenhuma. Bom, vamos dar uma olhada. Vamos aplicar um indicador de envelopes com 0,5% de desvio, né? 0,5% para cima, 0,5% para baixo da média móvel. Se a gente usasse a estratégia de fecha fora para operar, no contrato sem ajuste a gente teria duas operações, uma compra e uma venda, enquanto no ajustado a gente não teria nenhuma, porque as bandas ficaram muito fora do preço. Por que isso? Porque o indicador de envelopes trabalha com porcentagem, e meio ponto de 55 mil é muito diferente de meio ponto de 74 mil. Então nós temos uma grande diferença nos indicadores aqui. Para tentar resolver esse problema da série ajustada por diferença, é criada a série ajustada proporcionalmente. A lógica é exatamente a mesma. A gente analisa o preço de ajuste dos dois contratos no dia do vencimento, analisa a diferença, só que dessa vez a diferença não é analisada em pontos, a diferença é analisada em porcentagem. Então antes a gente deslocava o preço para cima, né, do histórico em 10, x, 20, 200, 300 pontos, agora a gente está deslocando o preço em porcentagem. Então preços diferentes, em níveis de preços diferentes, vão ser deslocados em distâncias diferentes, né, porque é proporcional. Então agora a gente tem o gráfico com exatamente a mesma aparência, a gente tem um indicador exatamente com a mesma aparência, então a gente pode ver que a gente teria feito as entradas no mesmo local aqui, né, trabalhando com a série sem ajuste ou ajuste proporcional, tanto faz. O problema é que eles estão em níveis de preço muito diferentes. Tá? Então se a gente analisar aqui a mesma operação num contrato, teria gerado 770 pontos, enquanto no outro teria gerado 1.024 pontos.
Desculpa, 1.124 pontos, né? E notem uma coisa estranha aqui, termina com 4, né? Como é que a gente faz 4 pontos no índice, né? O índice não anda de 5 em 5, não deveria terminar com 0 ou com 5. Esse é outro efeito colateral dessa série contínua. Como o ajuste é proporcional, ele gera valores quebrados, né? Para que a gente possa ter o preço mais próximo do valor que teria dado mesmo, ela aceita valores quebrados. Então pode ver que os preços não terminam em 5 ou 0 necessariamente, o que pode gerar coisas bizarras, né, no backtest. O tamanho do tick também, se analisarem nas propriedades, ele mostra como 1 e não como 5, que seria o padrão do índice futuro. E aí, pessoal, o que acharam? Muito difícil? Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí no vídeo. Se eu falei alguma bobagem também, me corrijam aí, por favor. Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado o pessoal. Né? Para quem não entendeu, achou muito complicado, não entendeu o assunto, o índice from N. Tá? O índice from N, considerem como uma série padrão, sempre usem ela na dúvida. Se quiserem usar as outras, se sentirem confortáveis e entenderam as diferenças, entenderam os efeitos colaterais dela, fique à vontade em usar as outras, mas a minha recomendação é sempre, na dúvida, o índice from N. Aliás, não só o IN, né? Qualquer ativo, WDO from N, índice from N, DOL from N, CCM from N, BGI from N, na série contínua que vocês forem usar from N, né? Foquei muito no índice, esqueci dos outros. Então, espero que tenha ajudado e até a próxima. Até!